Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 11. Esse capítulo é uma continuação da profecia do capítulo 10. Após o profeta haver comido o livrinho, que parecia doce na boca, mas que era amargo no ventre, foi dito a ele que profetizasse outra vez perante muitos povos e até mesmo reis, como nós vimos no capítulo 10, verso 11. Nunca um livro foi tão odiado como a Bíblia. Muitas pessoas a negaram e a negam até hoje, ridicularizam e tentam destruí-la. Os homens no ano passado queimaram e quiseram acabar com ela para sempre. No capítulo 11 está registrada uma profecia que anunciava as tentativas demoníacas para destruir a Bíblia, a proibição da Bíblia e a perseguição movida pelos possuidores e leitores dela, o escárnio e negação que lhes seriam votados ao final desse tempo de perseguição e como a Bíblia triunfou. Vamos então ao verso 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. O ponto central dos versos 1 até o 6 é que a mensagem da Bíblia é o padrão, ou seja, um instrumento de medida para determinar quem pertence a Cristo e quem pertence a Satanás. O texto aí fala sobre o santuário. Esse santuário aí não se refere ao santuário terrestre, porque João teve essa visão no ano de 96, e o santuário dos judeus foi destruído no ano 70 por Tito, como nós já mencionamos outras vezes. Essa profecia se aplicava ao tempo de 1844, quando os estudiosos estavam especialmente com seus olhos dirigidos para o santuário celestial, mencionado tantas vezes no livro do Apocalipse, e o ministério de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. O texto também fala sobre medir o santuário. A ordem de medir o santuário é um comando profético para que a igreja dê uma atenção especial ao assunto do santuário. O texto fala também sobre os adoradores. São aqueles que adoram a Deus, são o verdadeiro povo de Deus. Eles são medidos não de acordo com a estatura física, se é alto, se é baixo, mas por um padrão do que é certo, uma lei, um princípio ou mesmo uma ação. A Bíblia diz em Tiago 2,12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Essa lei da liberdade aí, citada no texto, se refere aos 10 mandamentos citados no verso 11 desse mesmo capítulo, como nós veremos mais adiante. Sigamos adiante agora, verso 2. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse átrio aí mencionado no texto era o lugar onde se sacrificavam os animaizinhos, os cordeirinhos, né? Esses cordeirinhos simbolizavam a Jesus. E Jesus foi sacrificado aqui nessa terra. Então esse átrio aí do santuário terrestre simbolizava a terra. Nessa profecia, nós somos direcionados para uma série de eventos na terra. O texto também fala sobre a cidade santa. Essa cidade santa ou mulher pura, mencionada no Apocalipse, representa a igreja verdadeira, assim como o outro lado, a grande cidade, a grande prostituta, simboliza a igreja apóstata, aquela que se diz sucessora dos apóstolos, mas que nenhuma semelhança tem com a igreja apostólica, uma vez que ela perdeu os princípios de doutrina e prática mantidos nos tempos apostólicos. A igreja verdadeira tem por símbolo Jerusalém, e a falsa, que substituiu em grande parte o cristianismo original pelo paganismo, tem por símbolo a grande Babilônia, a grande cidade ímpia. O que João estava para testemunhar e o que registrou para nós era a batalha entre a Bíblia e o ateísmo. Essa batalha alcançou o clímax na Revolução Francesa. Os acontecimentos dessa terrível revolução têm se repetido nas últimas décadas e vão se intensificar
pouco antes da volta de Jesus também. Em 1793, durante o reinado do terror da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional aboliu a religião e baniu a Bíblia. Aqui o verso também fala sobre 42 meses. Diz que a Cidade Santa seria pisada por 42 meses. Esses 42 meses são os mesmos 42 meses do capítulo 13, no verso 5. Os mesmos um tempo, dois tempos, metade de um tempo, de Daniel 7:25, também de Daniel 12:7, e os 1260 dias do verso 3 e de Apocalipse 12:6. Então, todos esses textos mencionados se referem a uma mesma profecia. Vamos calcular, então, quanto tempo representam, na verdade, estas expressões. Um mês bíblico tem 30 dias. 42 meses tem 1260 dias, que em profecia são 1260 anos. Esses 1260 anos referem-se ao tempo de supremacia papal, supremacia absoluta da Grande Babilônia. Começou em 538 da era cristã, com o Papa Virgílio. Ele foi revestido de poder secular e terminou em 1798, quando o Papa Pio VI foi exilado pelo general francês Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, durante esse período, os verdadeiros seguidores de Cristo sofreram uma perseguição terrível. Foram acossados injustamente como hereges e milhões morreram queimados, enforcados, decapitados, despedaçados por feras e de outros martírios mais terríveis. Desse tempo de opressão, Jesus falou o seguinte lá em Lucas 21:24. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O texto diz que essa cidade seria pisada, seria perseguida por 42 meses. Então, esses 1260 anos da profecia também são encontrados lá em Daniel, como nós já vimos anteriormente, que diz que haveria um poder que faria luta contra os santos do Altíssimo durante esse tempo. Isso está lá em Daniel 7:25. E por que esses cristãos, esse povo fiel foi perseguido? Será que eles eram desordeiros, injustos, perversos, criminosos? Não. Não era nada disso. Eram seguidores de Cristo. Eram puros, eram bons, eram verdadeiros, justos, obedientes a Deus. Foram perseguidos pelo mesmo motivo que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Onde os seguidores de Cristo sofreram a maior perseguição e mais cruel foi na França. Quando esses seguidores se aventuravam a reunir-se à noite nos vales, nas montanhas, pântanos, bosques, cavernas e até mesmo rochas para adorar a Deus, eles eram surpreendidos pelos que os odiavam e eram mortos por permissão oficial. Uns eram acorrentados entre ladrões e assassinos e arrastados para os barcos onde serviam de escravos pelo resto de suas vidas. Outros passavam por instrumentos de tortura até que a morte aliviava o sofrimento deles. Ainda outros tinham a felicidade, vamos dizer assim, né, e misericórdia de serem mortos imediatamente ao fio da espada, enquanto se achavam de joelhos em oração. Eles não levavam em conta nem a idade, nem o sexo, homens, mulheres, idosos, moças, crianças, todos eram mortos. Eram perseguidos como animais ferozes. Os jesuítas fazia com que eles escolhessem entre a missa e a morte. Depois separava eles em dois grupos. Os que escolhiam a morte eram despedaçados por golpes de sabre. Sabre é uma arma branca, reta, ou às vezes curva, que cortava apenas de um lado, enquanto que outros eram pisoteados pelos cavalos dos jesuítas que só paravam depois de terem massacrado até o último. E o segundo grupo, aqueles que escolheram a missa, crianças, homens, mulheres, passavam por estupros, olhem só, enquanto os padres e os frades aplaudiam
aquelas cenas monstruosas. O rei da França primeiro declara em editos que eles estão banidos do reino e depois proíbe eles de saírem do reino, guardando as fronteiras. A alegação do rei para essa mudança aí de opinião era que mais valia matar do que banir. E assim organizava regularmente massacres, enforcamentos, queimadas e decapitações. Foi assim que o infame rei esperava ganhar o céu e resgatar os adultérios e incestos que tinham manchado sua vida, enquanto ele era adulado e lisonjeado com frases como o mais justo, o mais clemente, o mais misericordioso dos reis. Assim como Cristo foi o chefe invisível do povo de Israel, quando eles foram tirados do cativeiro egípcio, Satanás foi o chefe invisível desses que massacravam os mártires. Essa carnificina na França, em 2 meses, massacrou 70 mil pessoas. O Papa Gregório XIII recebeu a notícia do massacre com muita alegria e ordenou salvas e artilharia no Castelo de São Ângelo. Também mandou o público festejar com alegria por toda a Europa o magnífico holocausto oferecido ao Papa pelo rei da França. Festivas tornaram a noite em dia. O Papa, acompanhado por cardeais e dignatários, foram à Igreja São Luís dar graças a Deus e a São Luís. E uma medalha foi cunhada para comemorar esse massacre. E no Vaticano ainda se podem ver 3 frascos de Vasari, descrevendo o rei ordenando a matança e o próprio massacre. Aqueles que denunciavam os parentes, os amigos e outras pessoas tinham regalias especiais. Os que eram absolvidos assinavam um termo de segredo, em que juravam nada revelar do que se passava a portas fechadas. A violação desse segredo era equiparada ao crime de heresia. Enfim, os martírios eram realmente terríveis. Mas vamos seguir adiante nos versos 3 e 4 agora. E concederei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. O texto aí fala sobre testemunhas. A Bíblia aí é representada por essa testemunha. Jesus diz que as Escrituras testificam dele. Lá em Mateus 24, verso 14, nós lemos: E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A história do evangelho é uma testemunha para todo mundo. E aí fala sobre 2 testemunhas, né? Se referindo ao Antigo e ao Novo Testamento. E por que a Bíblia se divide em Velho e Novo Testamento? O Velho consta, em grande parte, de profecias relacionadas a Jesus, ao Messias esperado. O segundo aponta para o cumprimento dessas profecias. O Velho aponta para um Salvador que viria. Os evangelhos e epístolas falam de um Salvador que veio exatamente como predito pelos símbolos do santuário terrestre e como predito pelos profetas. Ambos, tanto velho quanto novo, são importantes testemunhas da origem, perpetuidade da lei de Deus e do plano da salvação. No período de 1260 anos, testemunhas falsas foram dadas em lugar das verdadeiras deixadas por Deus. A verdade foi trocada pelo erro. O verso 4 fala da Bíblia como sendo 2 oliveiras e também 2 castiçais. Lá em Zacarias, capítulo 4, dos versos 3 a 6, há uma representação simbólica em que as 2 oliveiras representam a palavra de Deus. Vejam só, Zacarias 4, versos 3 a 6. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo: Esta é a palavra do Senhor. Então, lâmpadas, candeeiros ou castiçais são todos referências à palavra de Deus. Em Salmos 119, verso 105 e também no verso 130, nós lemos que a Bíblia é comparada a uma lâmpada. Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 19, aponta a Bíblia como uma candeia que alumia em lugares tenebrosos. O salmista, Zacarias,
e João se referem à Bíblia como uma luz. Onde não há Bíblia, há escuridão espiritual. E foi isso que aconteceu na Idade Média. Na Idade Escura, a Bíblia foi desprezada.